mais um dia em que nós podemos meditar na palavra de Deus. E você sabe que a nossa fé, ela é despertada pela palavra. Então, se a nossa fé é despertada para aquilo que nós precisamos, nós vamos usá-la e vai acontecer. Hoje, Salmos 96 e mais alguns salmos que nós vamos ler assim semelhante a este. Vamos pedir a direção? Meu Deus, nós estamos meditando na Tua palavra e eu peço que o Senhor desperte principalmente e sobretudo a fé para a salvação, o temor, o princípio da sabedoria, para que possamos nos manter guardados, protegidos até o final, sem nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Em nome de Jesus. Amém. No versículo 1 diz: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. O comentário daqui diz: o Todo-Poderoso é rei de toda a terra. Portanto, o convite para honrá-lo não se restringia a Israel, mas estende a todos os povos. Isso significa que somos súditos de sua realeza e devemos viver para reverenciá-lo. Aqueles que se tornam seus filhos têm a missão de o representarem neste mundo como embaixadores do seu reino. Segundo Coríntios 5:20 diz isso. Ele fala: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Isto é, recebemos a responsabilidade de mostrar Deus às pessoas. Esse elevado cargo só é ocupado por aqueles que genuinamente foram salvos, pois possuem um caráter ilibado e praticam a verdade. Dessa forma, ocupam a posição de filhos do Altíssimo, defendendo os interesses do seu reino e proclamando a sua palavra. Então, veja que responsabilidade nós temos de sermos esses embaixadores do Senhor Jesus. Por isso que ele falou que ele nos deu o nome dele, e esse nome todo joelho se dobrará. Por isso, porque quando nós confessamos e cremos no nome dele, nós nos tornamos seus embaixadores, representantes dele na terra. No 4, porque grande é o Senhor e muito digno de louvor, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele toda a terra. Dizei entre os gentios que o Senhor reina. O mundo também se firmará para que se não abale. Julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus, regozijem-se a terra, brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo o que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque, ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. O comentário do bispo diz assim: o Senhor vem julgar a terra. Essa palavra profética mostra a vinda do Messias, que desta vez virá para julgar cada um segundo as suas obras. Toda a criação aguarda ardentemente por esse dia, para que assim seja redimida do seu estado de imperfeição e veja a consumação do reino do Todo-Poderoso. Em Romanos 8, do 19 ao 23, ele diz: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Os salvos se regozijarão na grandiosidade da sua presença e poderão reinar para sempre com ele. Enquanto isso,
Quem vive na prática do pecado e se recusa a reconhecer seus erros, perderá a glória da sua manifestação, pois será condenado à morte eterna. Quando o Senhor Jesus esteve aqui, ele não veio julgar o mundo, ele mesmo falou sobre isso. Mas no final dos tempos, há alguém que vai julgar, é a palavra dele. Por isso, tão forte, tão importante é nós meditarmos na palavra, estarmos seguros obedecendo ela. Agora, Salmos 100, ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Nós estamos vendo esses salmos, de celebração, de cânticos, de fé, de alegria, porque foi justamente a saída da arca, da casa de Abinadab. Depois ela foi conduzida para Jerusalém e Davi foi cantando, dançando à frente da arca e sacrificando. Então era motivo de muita festa, de muita alegria. O comentário do versículo 2 diz: a palavra servir está associada à obrigação, imposição, contrariedade. Por isso, no mundo secular, dificilmente quem serve o faz com satisfação. No entanto, não é assim que o Altíssimo espera ser servido. Ao contrário, deseja que seus servos façam a sua obra com um espírito espontâneo, grato e feliz todos os dias da sua vida. Estes ele abençoa, porém, reprova os que o servem de maneira forçada. Somente quem conhece a Deus verdadeiramente pode servir com fé e fidelidade. Sua disposição em agradar ao Senhor é resultado da transformação gerada por seu novo nascimento. Seguindo para o 3. Saber que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas de seu pasto. Então, nós somos criaturas, quer dizer, fomos feitos por Deus. Os anjos foram feitos por Deus. Ninguém auto se criou. Daí nós precisarmos depender dele sempre. Tudo vem dele, por ele e através dele. No comentário do 3 diz assim: reconhecer que o Senhor é Deus, Criador, excelso e todo-poderoso, deve causar temor e tremor em nós. Todas as pessoas devem estar conscientes de que foram criadas por ele e para ele. Isto é, o ser humano não é obra de si mesmo, do acaso ou da evolução ao longo dos séculos. Muitos tentaram roubar a glória divina, atribuindo a criação a tudo, menos ao seu verdadeiro autor. Portanto, que fique claro, somos dele por legítimo direito. Somente criaturas ingratas não desejam honrar o seu Criador. Ovelhas do seu pasto. Se por um lado existem criaturas ingratas, por outro existe um povo espiritual e regenerado, que se coloca na posição de humilde ovelha do rebanho do Altíssimo. Apenas suas ovelhas podem desfrutar de cuidados e pastagens especiais e eternas. Seguindo para o 4. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. O comentário do 4. Ao entrar pelas portas da casa de Deus, o salmista alerta o povo sobre o dever de manter um espírito reverente e grato ao Altíssimo. Isso significa um coração contrito, fiel e rendido aos mandamentos divinos. Eu estou aqui pensando a gratidão, Às vezes a pessoa fala: mas o que eu tenho para ser grato? Minha vida, ela é um inferno. Pense bem, o Senhor Jesus veio a esse mundo, morreu, trocando de lugar com você, pecador, comigo. Ele morreu em nosso lugar para garantir a vida eterna. Mas, por mais que sua vida não seja como você gostaria de ser, ele te deu a maior benevolência, porque você vive o inferno por um instante na terra. Mas se você não se arrepender e se voltar para Jesus, você vai viver um inferno para toda a eternidade no lago de fogo e enxofre. Então, ele poupou você desse tormento, dessa dor eterna. Enquanto isso, às vezes a pessoa não se torna grata porque a vida dela ainda não está boa. Mas uma coisa é certa: quando nós nos convertemos a Jesus e aceitamos ele e somos gratos a ele, independente da vida que temos, eu duvido que ele, sendo o nosso pastor, vai nos deixar viver uma vida
destruída, uma vida de dor e sofrimento neste mundo. Eu não acredito, porque uma vez que ele transforma o nosso interior, ele regenera o nosso interior, nós nos tornamos nova criatura e vamos viver uma novidade de vida. O problema não está em você viver uma nova vida agora, está em você entregar sua vida velha para ele. No 5, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. A misericórdia de Deus, ela vem se perpetuando, mas na vida do ser humano ela tem prazo de validade. Ela se esgota a partir do momento que você morre. Enquanto você tem o fôlego de vida, ainda dá tempo, mas quando você morre já não tem mais. Agora, Salmos 101. E o bispo começa fazendo um comentário. Manual para servir. Este salmo é um guia para aqueles que possuem autoridade, pois seus atos interferem diretamente na vida de outras pessoas. O texto mostra como um governante deve conduzir sua vida pessoal para que suas ações públicas sejam irrepreensíveis. Davi, o autor, mostra que deseja reinar com justiça sobre o povo e para isso ele quer se cercar somente de pessoas íntegras e justas. Dessa forma, o rei revela com o seu proceder e com as suas intenções que aquele que governa com temor e virtude divinas é bem-sucedido. Então, esse é um segredo, né? Davi não queria reinar para ele, né? Tirar benefício do seu reinado, como fez Saul. Ele queria reinar pelo povo. E aí diz assim, cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto, quando virás a mim. Andarei em minha casa com um coração sincero. O comentário do bispo diz, andarei em minha casa. O lugar onde revelamos quem realmente somos é na nossa casa, é na companhia das pessoas mais íntimas. É no lar que normalmente a pessoa desliza nos maus hábitos e nos comentários maldosos e relaxa na educação. Aqueles que são exemplares no trabalho, mas intratáveis e omissos no seio familiar. Portanto, quem de fato quer andar em retidão deve começar provando isso em sua própria casa. São os familiares que mais se beneficiam dessa boa maneira de viver. Se alguém não é bom e fiel com quem vê e convive diariamente, como será com Deus, a quem não vê? Se a sua família não comprova seu bom testemunho, certamente sua comunhão com o Todo-Poderoso está falha. De fato, né, tem pessoas que elas aparentam para os de fora que ela é uma boa pessoa, ela é prestativa, ela faz bem para todo mundo, ela quer estar bem com toda a gente, mas em casa ela é um carrasco da sua família. Quer dizer, quem conhece verdadeiramente aquela pessoa é quem mora com ela. Os da rua talvez pensem, olha, que homem bom, quem me dera ter um marido como ele, mas não sabe como ele é marido ou como ela é esposa em casa. Os familiares são as pessoas que mais podem falar a seu respeito. Minha esposa, por exemplo, é a pessoa que mais pode falar a meu respeito, se de fato eu faço ou não faço o que eu prego no altar. Porque pregar é fácil. Tá aqui agora gravando esses vídeos e lendo a Bíblia e falando da retidão, do que é certo, do que é errado, é muito fácil. Viver o que está escrito é o difícil. E aí muitos são pegos porque não vivem o que pregam. No 3, não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me apegará a mim. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que murmura do seu próximo, às escondidas, eu destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. O comentário do versículo 6 e 7 diz, os fiéis da terra. Deus não escolhe aleatoriamente quem irá servir aos seus propósitos. Antes,
observa cuidadosamente o caráter da pessoa para depois permitir que ela se torne íntima dele. Assim, aos fiéis o Senhor concede que se assentem junto de si. Aos retos ele proporciona que o sirvam, mas aqueles que usam de engano jamais permanecerão em sua casa, e os mentirosos jamais se manterão em sua presença. Veja que se nós, míseros pecadores, prezamos pela fidelidade, pela integridade, imagine o Altíssimo que não permite nenhuma sombra de fingimento ou hipocrisia. Eu acredito que os religiosos da época de Jesus tinham esse salmo como um lema deles de viver, porque eles se afastavam de todos os pecadores, diferente de Jesus, que ele estava no meio dos pecadores, mas não fazia o que eles faziam. Ele estava ali para levar o remédio que ia curar aquele pecado. Salmos 105. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos, cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daquele que busca o Senhor. Buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, sementes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Lembrou-se da sua aliança para sempre, da palavra que mandou a milhares de gerações. Eu sempre gosto de ler essa palavra, lembrou-se, né? Deus se lembra da sua aliança e por isso ele nos abençoa. Mas para isso, primeiro tem que ser despertada a minha fé para a palavra. Porque não adianta eu pedir para Deus lembrar-se de mim e da sua aliança se eu não sei qual é a aliança que Deus fez. Então primeiro eu tenho que saber qual é a aliança. O que Deus quer para a minha vida. No 9. A qual aliança fez com Abraão e o seu juramento a Isaque, e confirmou o mesmo a Jacó por lei e a Israel por aliança eterna, dizendo: a ti darei a terra de Canaã, a região da vossa herança. Quando eram poucos homens em número, sim, muito poucos, estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu a reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. O comentário diz: os patriarcas foram feitos, embora tenham passado por situações difíceis, como ser peregrinos na terra, que um dia seria deles, eles sofreram injustiças e aparentes fracassos, mas no final tudo colaborou para a realização dos desígnios divinos. Da mesma forma, por mais fraco que alguém possa parecer, se entrar em aliança com Deus, assim como fez Abraão, Isaque, Jacó, terá as forças renovadas. Além disso, conseguirá vencer seus desafios com sabedoria. Eu quero que você raciocine comigo. As promessas de Deus estão no nível espiritual. O nível espiritual, ele não está preso ao tempo, né? Ele pertenceu a Abraão, Jacó, ele pertenceu a Isaque, ele pertenceu aos heróis do passado, do presente, vai ser para o futuro. Essas bênçãos, elas estão como se estivesse pairando fora do tempo. Qualquer um, crendo na palavra de Deus e manifestando a sua fé nele, ela consegue entrar no campo, na esfera espiritual e receber essas promessas. E elas se cumprem em sua vida. No 16. Chamou a fome sobre a terra, quebrantou todo o sustento do pão. Mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com grilhões, foi posto em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o aprovou. Então, o que aprovou a José? Foi ele ter se mantido fiel, obediente até o fim. E por isso Deus o aprovou, porque se ele tivesse corrompido, então Deus não poderia contar com ele. No 20, mandou o rei e o fez soltar, o governador dos povos e o soltou, fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para sujeitar os seus príncipes a seu gosto e instruir os seus anciãos. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã.
e aumentou o seu povo em grande maneira e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Virou o coração deles para que odiasse o seu povo, para que tratassem astutamente os seus servos. O comentário daqui diz assim: virou o coração deles. A família de Jacó entrou no Egito com 70 pessoas e Deus as fez extremamente fecundas. Assim cresceram sobremaneira em número e força e se transformaram em milhões de hebreus, tornando-se visivelmente mais poderosos que os egípcios. Diante disso, o Senhor mudou o coração de Faraó, fazendo-o temê-lo e odiá-los. No entanto, isso fazia parte do propósito divino, para que o seu povo desejasse sair dali para conquistar Canaã. Se Deus não tivesse agido dessa forma, os filhos de Israel se sentiriam confortáveis no Egito, ficariam para sempre ali e ainda absorveriam todos os seus costumes e deuses. Assim colocariam fim à aliança com Deus, firmada com os patriarcas, e o projeto posterior da salvação da humanidade por meio do Senhor Jesus que viria de Israel. Então nós estamos vendo um breve resumo de tudo que aconteceu e Deus mostrando que as bênçãos continuam permanentes. Nós é que precisamos seguir as regras do reino de Deus. 26. Enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera. Mostraram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cão. Mandou trevas e a fez escurecer, e não foram rebeldes à sua palavra. Converteu as suas águas em sangue e matou os seus peixes. A sua terra produziu rãs em abundância, até nas câmaras de seus reis. Falou ele, e vieram enxames de mosca e piolhos em todo o seu termo. Converteu as suas chuvas de saraiva e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e os seus figueirais, e quebrou as árvores dos seus termos. Falou ele, e vieram gafanhotos e pulgão, sem número, e comeram toda a erva da sua terra, e devoraram o fruto dos seus campos. Feriu também os seus primogênitos da sua terra, as primícias de toda a sua força. Então, o que nós estamos vendo? Que essa guerra que aconteceu no Egito, ela foi uma guerra travada entre os deuses do Egito e o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Israel. No 37. E tirou-os para fora com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só fraco. O comentário diz ressarcimento. O Eterno fez com que os egípcios ressarcissem cada hebreu escravizado. Eles não somente deixaram o povo partir, como também deram suas riquezas voluntariamente para que eles saíssem. Além disso, enquanto os egípcios sofriam devastados com o efeito das pragas, os hebreus esbanjavam saúde, a ponto de não haver entre a multidão um só enfermo ou incapaz. Assim o Altíssimo generosamente providenciou tudo para que o seu povo começasse uma nova vida. Não há nada mais prazeroso do que desfrutar do cuidado divino e ver a distinção que ele faz entre aqueles que o seguem e aqueles que o desprezam. Então Deus fez a diferença e faz a diferença na vida daqueles que o servem. Agora o 38. O Egito se alegrou quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. O comentário diz: as pragas cumpriram perfeitamente o seu papel. Além de mostrarem quem era o verdadeiro Deus, quebrantaram de tal maneira os opressores que eles se alegraram com a saída dos hebreus. Para os egípcios era um alívio saber que os filhos de Israel iriam para bem longe. Por isso foram tão generosos com eles. E seguindo para o 39. Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para iluminar de noite. Oraram e ele fez vir cordonizes e fartou de pão do céu. Abriu a penha e dela correram águas, correram pelos lugares secos como um rio, porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão seu servo. E tirou dali o seu povo com alegria e os seus escolhidos com regozijo, e deu-lhes as terras dos gentios e herdaram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor. O último comentário diz: deu-lhes terra, o Altíssimo abençoa aqueles que o buscam. A melhor maneira de lhes agradecer é guardando os seus preceitos. Muito bom, né?
Por isso nós temos que guardar a fé, nós temos que guardar o nosso testemunho e seguir sempre em frente. E você, tem mantido sua fé? Você tem meditado mesmo na Bíblia? Então continue, não pare, para que Deus possa então fazer em você se cumprir a sua vontade, né? Os seus planos e os seus propósitos. Você vai servir para os propósitos de Deus nessa terra. Que Deus abençoe você. Põe nos comentários que Deus tem falado consigo. E claro, não esqueça, dê o seu gosto.